Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Consciência Encarnada. Hoje eu quero falar sobre uma ideia do Nietzsche, que quando a gente realmente entende ela, muda completamente a forma como experienciamos a vida. Nietzsche diz algo muito forte. Se você diz sim a um prazer, você também diz sim a toda dor que vem junto com ele. À primeira vista, isso pode soar bem pessimista, como se ele estivesse dizendo que todo prazer inevitavelmente cobra um preço. Mas, na verdade, eu acho que existe uma libertação profunda dentro dessa ideia. Porque a maior parte do sofrimento humano vem justamente da tentativa de separar aquilo que, na verdade, nasce junto. A gente quer amor sem vulnerabilidade, quer crescimento sem desconforto, quer intensidade sem risco, a vida sem mudança, sem perda. Só que existir já implica transformação. Tudo aquilo que é vivo oscila e está constantemente mudando. Tem uma passagem muito bonita em Nietzsche em que ele fala que alegria e sofrimento são profundamente entrelaçados, não como opostos absolutos, mas como partes da mesma estrutura da existência. Como se a capacidade de sentir profundamente uma coisa também abrisse espaço para sentir profundamente a outra. E é assim, como que a gente poderia saber o que é alegria se não tivesse a tristeza? Tem coisas que a gente precisa ter os dois lados da mesma moeda para a gente entender o que aquilo significa. E hoje em dia parece que existe quase uma obsessão contemporânea pela eliminação completa da dor, como se o objetivo da vida fosse atingir um estado contínuo de conforto psicológico, como se qualquer sofrimento fosse um erro de percurso, né? Tem pessoas que passam a vida procurando se anestesiar e fugindo de si mesmas, seja através da comida, do sexo, de drogas, o que for, de vícios, para deixar de encarar aquilo que está dentro delas. Só que o Nietzsche, ele olha justamente para o contrário. Para ele, tem algo profundamente empobrecedor numa vida anestesiada. E aqui ele não está glorificando o sofrimento gratuito, não é isso. Mas ele percebe que tudo aquilo que expande um ser humano também exige atravessamento. A intensidade da vida cobra presença. E é justamente aqui que essa visão, na minha opinião, começa a se aproximar muito de algumas ideias do budismo. Porque no budismo existe a compreensão da impermanência. Tudo muda o tempo inteiro, absolutamente tudo. Estados emocionais mudam, relações, o corpo, os desejos, as fases, a identidade mesmo, muitas vezes. E o sofrimento ele aumenta justamente quando a gente tenta congelar aquilo que por natureza é transitório. Quando a gente tenta segurar um momento, controlar um resultado, fixar uma sensação, transformar algo passageiro em permanente. É o apego. O apego é a raiz de todo o sofrimento, diz o budismo. E eu acho muito bonito perceber como Nietzsche e o budismo chegam por caminhos completamente diferentes em uma espécie de aceitação radical da existência. Nietzsche ele não fala em desapego da mesma maneira que o budismo fala. Inclusive, em muitos aspectos, ele critica certas interpretações mais ascéticas do Oriente, mas existe um ponto de encontro muito interessante entre eles. Ambos enxergam que lutar contra o fluxo da realidade produz sofrimento. E aí entra uma das ideias mais famosas do Nietzsche, que é o amor fati. Amor fati significa amor ao destino, mas não destino no sentido de passividade, não como alguém que simplesmente aceita tudo de maneira resignada. Muito mais profundo do que isso. É a capacidade de olhar para a própria vida inteira e dizer sim. Sim para os acertos, sim para os erros, sim para aquilo que trouxe alegria e também para aquilo que destruiu versões antigas de você. Porque no fim das contas, tudo participou da construção daquilo que você se tornou. Nietzsche chega a dizer algo como: minha fórmula para a grandeza no ser humano é amor fati. Não querer nada diferente, nem no passado, nem no futuro, nem por toda a eternidade. E isso é muito forte, porque a maioria das pessoas vive em guerra com a própria história, pensando: isso não deveria ter acontecido, eu não devia ter conhecido essa pessoa, eu não devia ter feito aquilo, eu deveria ter sido outra pessoa. Só que existe uma violência silenciosa em rejeitar constantemente aquilo que nos constituiu. Porque você não poderia ter agido de outra maneira, você só tem a percepção que você tem hoje
porque você agiu daquela outra forma. Então é você aceitar tudo como foi e dizer sim. Isso não significa romantizar o sofrimento, abuso, dor. Não é transformar a tragédia em algo bonito, mas compreender que até as experiências difíceis podem ser metabolizadas como força, consciência, maturidade, expansão. E Nietzsche admirava justamente essa capacidade de transfiguração, a ideia de transformar a própria vida em matéria-prima de criação. E aí talvez venha a provocação mais radical dele, o eterno retorno. O eterno retorno não é simplesmente uma teoria cosmológica. Não importa nem tanto se ele acreditava literalmente nisso ou não. O ponto filosófico é existencial. Nietzsche cria quase um experimento psicológico. Ele pergunta: e se um demônio aparecesse agora diante de você e dissesse que você terá que viver essa mesma vida novamente, exatamente igual, infinitas vezes? Cada dor, cada alegria, cada humilhação, cada amor, cada perda, cada detalhe, tudo de novo e de novo e de novo. Você amaldiçoaria esse demônio? Ou você seria capaz de dizer sim? Eu acho que essa é uma das perguntas mais profundas da filosofia, porque ela obriga a gente a confrontar o quanto estamos realmente afirmando a própria existência, o quanto estamos vivendo de uma maneira que conseguiríamos repetir. Isso muda completamente a forma como a gente olha para o presente. Porque quando você entende que tudo passa, você para de se desesperar tanto diante dos momentos difíceis. Você entende, isso também vai mudar, isso também vai me atravessar, isso também vai me ensinar alguma coisa. E ao mesmo tempo, você aprende a habitar os bons momentos com mais presença, porque eles também passam. E aí talvez a maturidade seja justamente isso, não tentar congelar os momentos felizes, nem fugir desesperadamente dos momentos difíceis, mas aprender a atravessar os dois com consciência. Existe uma serenidade muito diferente quando você para de exigir estabilidade absoluta da vida. Quando você entende que viver não é permanecer, é participar do movimento. E talvez seja isso que o Nietzsche quer dizer com afirmar a existência. Não amar apenas os fragmentos agradáveis da vida, mas amar a totalidade dela, inclusive as partes que quebraram você. Porque muitas vezes foram exatamente elas que expandiram a sua consciência. E eu acho que tem uma liberdade muito grande quando a gente finalmente para de perguntar por que isso me aconteceu e começa a perguntar o que isso está me ensinando? O que isso está construindo em mim? Como eu transformo isso em potência? Porque a vida ela não está acontecendo contra você. Ela está o tempo inteiro te formando e te lapidando de alguma forma. E a gente só precisa perceber isso.